A NR14, ela trata especificamente da questão da segurança na operação de fornos. É uma norma aí que é muito comum, principalmente em siderúrgicas, locais onde precisa da presença do forno em altas temperaturas. Isso é algo que, para nós que somos profissionais de segurança, é fundamental entender algumas diretrizes importantes dentro da NR14. E principalmente quando nós falamos dos controles preventivos e os mitigatórios, ou seja, é uma atividade crítica. Uma pessoa que realiza uma atividade de operação de fornos, ou que trabalha numa zona de risco onde possui ali fornos em alta temperatura, de fato ela tem uma exposição de risco grande. E é uma atividade que pode causar lesões incapacitantes, fatalidades ou até mesmo múltiplas fatalidades. Então, engenheiros de segurança, técnicos de segurança, operadores, é importante entender quais que são os objetivos dessa norma, que vai trazer, principalmente quando se fala dos requisitos aí fundamentais para garantir de fato a segurança em todas as etapas de operação desses fornos industriais. Então, a prevenção de acidente, quando nós falamos dos acidentes graves, da integridade física dos trabalhadores, é algo que, quando se trata da NR14, ela vai deixar para a gente quais os controles de riscos ocupacionais relacionados aí a altas temperaturas e também os gases nocivos que fazem parte dessa operação. Onde que nós aplicamos essa NR14? Essas medidas de controle que são estabelecidas dentro dessa norma, aplica a qualquer organização, qualquer empresa que utilize fornos em seus processos produtivos. Então, muito comum dentro das siderurgias, as empresas aí que precisam, siderurgia, metalurgia, indústria química, petroquímica. Às vezes também, quando nós falamos ali do setor alimentício, padarias, e o processo também de tratamento térmico, que tem esse tipo de atividade envolvendo os fornos. Como é que é a questão da construção e do revestimento quando nós falamos dos fornos? Ele tem que ter ali uma solidez estrutural, eles têm que ser construídos solidamente para quê? Para suportar essas cargas térmicas e mecânicas de operação. Então tem que ter um projeto de construção desses fornos para suportar de fato altas temperaturas térmicas. Por exemplo, a gente pode citar o material refratário, que é muito comum em fornos. Esse revestimento com material refratário, ele é, na verdade, obrigatório para garantir tanto o isolamento e a eficiência térmica. Ou seja, eu tenho isolamento também a eficiência térmica do processo produtivo. O calor, aquele calor radiante, essa isolação ela deve garantir o calor radiante que não ultrapassa ali os limites de tolerância da NR15. Então, nós temos um anexo aí dentro da NR15 que fala do calor, dos limites de tolerância do calor, e nós, como profissionais de segurança do trabalho, temos que garantir que sejam realizadas aí as avaliações quantitativas utilizando aí o medidor de estresse térmico. Ou seja, quando se tem essa presença do forno, de fato, essa isolação, ela deve garantir que os limites de tolerância estabelecidos para a NR15 não sejam, de fato, ultrapassados. Como é que é essa questão da instalação e também da localização? Primeiro, a questão da conformidade técnica. Essa instalação ela tem que seguir aí rigorosamente o disposto em normas técnicas oficiais vigentes, garantindo a integridade do sistema. Ou seja, tem que ter uma empresa especializada, com responsável técnico, que vai seguir todos os procedimentos adequados, principalmente quando se fala da segurança e também do conforto. Os locais aí de instalação devem oferecer condições plenas de segurança e conforto térmico e ergonômico aos trabalhadores. Então tem que ter um projeto adequado, tem que ter um projeto de gestão de mudança quando vai instalar um forno dentro de uma empresa. Geralmente a empresa, quando vai ser constituída e é desse segmento, já tem muitas pessoas ali da engenharia trabalhando essa questão da instalação, da
localização, buscando uma empresa especializada nesse tipo de construção. E a questão também que é importante é o controle ambiental. O planejamento para evitar acúmulo de gases que vão ser emanados aí, gases nocivos, e a propagação também de altas temperaturas em áreas vizinhas. Ou seja, além da empresa ter ali um cuidado relacionado à questão laboral, a questão ocupacional das pessoas que estão dentro da empresa, tem a questão do impacto à vizinhança. De fato, por isso que é fundamental a localização onde vai ser instalado esse forno dentro da organização. A questão de acessos, de circulação também é fundamental ter isso dentro de um projeto adequado. As pessoas que não trabalham dentro do setor, quando tem que passar para fazer pegar alguma informação, fazer alguma atividade próxima ali, tem que ter um acesso restrito para ela passar, uma área isolada, né, a área para circular as pessoas que não vão operar esse forno, por exemplo. Tanto a questão da circulação de pessoas como de máquinas e equipamentos. Então tem que ter, de fato, um processo, né, adequado, um projeto elaborado por um profissional legalmente habilitado. A prevenção de explosão também é algo importantíssimo. Os fornos aí que utilizam combustíveis gasosos ou líquidos exigem sistemas automáticos de segurança, como, por exemplo, sensores de detecção de chama, bloqueio ali automático de combustível em caso de falha e também a temporização de purga antes do acendimento. Então, são alguns sistemas obrigatórios. Quando nós falamos, por exemplo, do retrocesso de chama, é um dispositivo aí que é essencial para impedir que a combustão retorne pela tubulação de alimentação. Então, é um retrocesso de chama. Então, a combustão não vai voltar e de forma com que, se ela voltar, ela vai causar uma explosão, um incêndio, uma explosão. Então, tem que ter esse sistema de retroceder a chama. Temos também a questão quando se fala de sistema de proteção, as válvulas unidirecionais de alta precisão, que é um dispositivo, né, o corta-chama integrado ali ao sistema e a verificação periódica de estanqueidade, ou seja, a capacidade do tanque, da estanqueidade, da resistência, né, do corpo do tanque, né, do sistema de proteção. Então, os requisitos legais, né, a falha nesses sistemas vai implicar em risco eminente de explosão catastrófica. Então, tem que ter os controles, tem que ter um responsável técnico por inspeções, por manutenções desse sistema aí, quando se fala de fornos. Exaustão e gás de combustão também, a questão do dimensionamento técnico. As chamas, elas devem ser suficientemente dimensionadas para garantir ali a livre saída de gases de combustão. Então, isso tudo é projeto. A questão do controle desses gases que vão ser emanados, que são os gases nocivos. A instalação, ela tem que evitar aí o acúmulo de gases tóxicos e ambiente de trabalho em áreas vizinhas. Mais uma questão, além da temperatura, que pode impactar na vizinhança, tem também a questão da emissão de gases tóxicos e seguir as normas oficiais. O projeto de exaustão, de fato, ele deve seguir rigorosamente as normas técnicas ambientais oficiais vigentes. Tem que ter ali um responsável por essa área ambiental para acompanhar também todo esse processo aí de exaustão e combustão. Alguns riscos adicionais que nós podemos citar com relação aos fornos, os principais riscos que tem, de fato, é a questão do calor, a questão do estresse térmico e desidratação, ou seja, dependendo da temperatura que o operador estiver exposto, ele vai ter uma desidratação, um estresse térmico, por isso tem que ter a medição quantitativa, utilizando ali o termômetro de globo. Queimadura por contato ou radiação, então, ou seja, o contato com partes, com as superfícies quentes desses fornos pode causar um acidente por queimadura. Inalação de vapores e gases. Esses são os principais riscos, né? A temperatura, o contato, a queimadura e também a parte respiratória. Quais são os controles? Ou seja, nós sempre falamos da questão dos controles preventivos, né? Os controles preventivos são mais eficientes. Então, se eu tenho contato com temperatura, com
vapores, gases, ou até mesmo ali o contato direto com a superfície quente, quais as medidas de controle que a empresa pode adotar para evitar esse acidente, para evitar que a última barreira seja acionada, que é o EPI, que eu já falei aqui em outras oportunidades, que é o EPI é um controle mitigatório, ele não evita o acidente. Ele pode neutralizar, pode minimizar, mas o EPI não evita acidente. Então, os EPIs obrigatórios para trabalho em fornos, luvas de proteção térmica, com certificado de aprovação para proteção térmica, as vestimentas aluminizadas, que vai proteger de queimaduras, e protetores faciais e respiratórios. Ou seja, além do protetor respiratório para gases e vapores, os protetores faciais para alguma projeção de algo quente ali dentro da atividade do forno. É importante a questão do monitoramento, a avaliação constante do IBUTG, conforme a NR15, tá? Que é o índice de bulbo úmido, termômetro de globo, que é o medidor de estresse térmico, para garantir os períodos adequados de descanso e hidratação. Então, a empresa ela tem que ter isso dentro do seu laudo ergonômico, dentro do seu PGE, do seu LTCAT, esses controles aí relacionados ao que vai fazer com aquelas pessoas que trabalham ali, com relação ao tempo de hidratação, o tempo de descanso, o tempo de exposição, a questão de um possível revezamento para realização dessas atividades aí, para não prejudicar a saúde do operador daquele forno de fato. Então, algumas boas práticas que nós podemos citar, que quando se fala de conformidade, a NR14 é um requisito legal, essencial para garantir a integridade física e também a continuidade operacional. É fundamental a questão do treinamento das pessoas que vão operar aí esses fornos, né? O treinamento contínuo dos operadores é a melhor ferramenta para prevenir falhas humanas e acidentes, ou seja, o operador de forno ele tem que passar por um treinamento de operação, de segurança, de utilização dos EPIs, das medidas de controle que ele tem, da operação desse forno. E também uma boa prática é a questão da inspeção. Tem que ter ali checklists rigorosos, né, no sistema de segurança, na questão do revestimento, deve ser rotina da manutenção, essas inspeções, de forma com que a gente garanta ali as condições seguras nos fornos. Então, tem que ser uma prioridade absoluta em operações de alta temperatura. Então, as grandes empresas aí que têm os fornos aí de altas temperaturas têm que ter esse tipo de controle. É um risco crítico. É fundamental ter procedimentos rigorosos, treinamentos dos colaboradores e ter boas práticas aí para a evolução nessa jornada de segurança. Quando se fala de fornos, a NR14 ela traz essas informações que são fundamentais, essenciais, para que a gente possa ter um ambiente cada vez mais seguro dentro das empresas ou organizações, ok?